Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 8 de setembro de 2022. E começamos tratando da descoberta de que antigos membros da quadrilha de ransomware Conti, os quais tradicionalmente conduzem operações motivadas pelo dinheiro, têm focado seus ataques em organizações na Ucrânia. A fonte dessa informação é o pessoal de análise de ameaças do Google, que desde que a guerra na Ucrânia começou, vem publicando estudos ligados ao contexto do conflito e que soltou um relatório ontem a respeito desse adversário, catalogado pelo CERT ucraniano como UAC-0098. O UAC-0098 possui o histórico de usar o trojan bancário Ice ID como peça-chave para catapultar ataques de ransomware. No entanto, no período entre abril e agosto, esse grupo foi observado operando como um access broker, ou seja, um tipo de adversário contratado exclusivamente para abrir uma brecha em um determinado local e vender esse acesso a quem realmente irá se aproveitar da invasão. Segundo o Google, isso tem acontecido em organizações do governo ucraniano e entidades sem fins lucrativos europeias. Também foram documentados ataques do UAC-0098 contra empresas ligadas ao setor de hotelaria na Ucrânia. Dentre os artefatos usados nessa campanha, destacam-se o Lecky Builder, documentado pela primeira vez nesse estudo e que está sendo usado para montar o backdoor Anchor Mail, cuja origem remonta ao grupo TrickBot, que foi fagocitado pelo Conti no fim do ano passado. Também foi documentado o uso do Trojan Nice ID, claro, de um construtor de documentos maliciosos chamado EtherSilent, e como tem sido praxe em tudo que é ataque, o UAC-0098 também usa o Cobalt Strike. Não é possível determinar se há motivação política nos ataques. No entanto, estamos falando de mercenários operando em um ambiente em que as interações são anônimas. Partindo desse pressuposto, qualquer um poderia ter comprado o serviço do UAC-0098, inclusive um Estado-nação. E ontem também foram publicados os detalhes de um novo Trojan de acesso remoto, o Magic Rat, que é operado pelo grupo Lazarus, o braço de hacking e espionagem da Coreia do Norte. A descoberta foi feita por pesquisadores da Cisco Talos, os quais afirmam que essa ameaça foi concebida para atacar instalações do VMware Horizon que estejam expostas à internet. Não foram publicadas mais informações técnicas que indiquem como esse acesso inicial ocorre. No entanto, assim que eles estão na máquina afetada, os operadores da ameaça possuem uma lista simplória de comandos possíveis, mas o suficiente para baixar e ativar outros payloads, como um outro Trojan, o Tiger Rat, documentado originalmente pelo CERT da Coreia do Sul em junho e que está sendo usado nessas campanhas em conjunto com o Magic Rat. O Tiger Rat é um pouco mais esperto, permitindo a execução de várias atividades de controle no computador da vítima. E ontem a Cisco publicou um patch para uma vulnerabilidade no mecanismo de autenticação do servidor VPN IPsec dos roteadores Cisco da linha RV, os quais são frequentemente vendidos para empresas pequenas e médias. Tratam-se de equipamentos difíceis de encontrar em redes de corporações, mas que frequentemente são instalados em empresas que fazem parte de sua cadeia de suprimentos, muitas vezes conectadas a essas grandes organizações. A falha foi catalogada como CVE 2022-2923 e permite que um adversário remoto não autenticado possa burlar os controles de autenticação e acessar a rede da VPN. Esse é um cenário muito comum em ataques conduzidos por quadrilhas de ransomware. E a Mandiant documentou ontem as táticas, técnicas e procedimentos de um grupo até então denominado como UNC 788, mas que agora ganhou o status de APT. O APT-42, como foi catalogado, executa desde 2015 as atividades de desenvolvimento de malware, coleta de credenciais de acesso e operações de vigilância contra ONGs e alvos governamentais, da saúde, de mídia, da indústria farmacêutica, de educação e de advocacia, em 14 países, incluindo Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Destaque para o uso de um spyware para Android que rastreia os locais que a vítima visita, monitora comunicações e vigia as atividades de qualquer pessoa considerada como de interesse para o governo iraniano. Na fase de comprometimento inicial, foi documentado o uso de técnicas de engenharia social e meios para burlar mecanismos de autenticação multifator. Depois foram contabilizadas 10 ameaças para se apoiar na máquina comprometida, 4 malwares para manter presença no alvo,
3 para escalar privilégios e 2 para fazer reconhecimento de outros dispositivos na rede afetada. Isso sem contar as diversas outras táticas que são detalhadas no documento. Dentre os alvos atacados pelo APT-42 incluem ex-políticos iranianos, membros da diáspora iraniana e opositores, bem como jornalistas e acadêmicos. E a gente encerra essa edição mais uma vez falando do Irã, mais precisamente do fato de que a Albânia cortou relações diplomáticas com o país após documentar a atribuição do Irã em um ataque ocorrido no dia 15 de julho. Segundo o primeiro-ministro albanês Edi Rama, abre aspas, a investigação aprofundada nos forneceu provas incontestáveis de que o ataque cibernético contra nosso país foi orquestrado e patrocinado pela República Islâmica do Irã através do engajamento de 4 grupos que decretaram a agressão, e que essa resposta extrema, e aqui ele fala do rompimento das relações diplomáticas, é totalmente proporcional à gravidade e ao risco do ataque cibernético que ameaçava paralisar os serviços públicos, apagar os sistemas digitais, invadir registros estatais, roubar a comunicação eletrônica da internet do governo e agitar o caos e a insegurança no país. Fecha aspas. Vale lembrar que a Albânia é membro da OTAN desde 2009 e, como falamos há 190 dias no Cyber Morning Call do dia 2 de março, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, já havia insinuado a possibilidade de invocar o artigo 5º da Aliança Militar para situações hostis no âmbito cibernético. O artigo 5º é aquele que determina que todos os 30 países deveriam responder a um ataque. A verdade é que a Albânia inaugurou um novo precedente para esse tipo de situação, a qual fica cada vez mais tensa à medida que o tempo passa. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.